Ao longo desse semestre, nós estivemos nos debruçando sobre algo que para nós é um princípio bíblico. Obrigado, meus irmãos. Um princípio bíblico e um que revela um dos propósitos da existência da igreja, do porquê Cristo criou, estabeleceu a sua igreja no mundo. O propósito de testemunhar a todas as pessoas, de todos os lugares, seja do outro lado da rua, ao outro lado do mundo. Um dos propósitos da igreja é proclamar o Evangelho. Falávamos domingo passado e lembrávamos que não existe a menor possibilidade, biblicamente falando. Você pode procurar do Gênesis ao Apocalipse. Nós não encontraremos a mínima possibilidade de sermos povo de Deus desconectados da tarefa de anunciar esse Deus e a sua obra ao mundo. Não existe essa possibilidade. Podemos ser qualquer tipo de agremiação de pessoas, qualquer tipo de associação. Existem muitas, clubes, ONGs, empresas, sociedades anônimas, sociedades secretas. Existem inúmeras formas de reunir pessoas em torno de objetivos, em torno de propósitos, em torno de uma fé. Mas igreja não se explica porque é um grupo de pessoas que congregam em torno da fé. Isso não é igreja. Igreja não é igreja porque ela é esse grupo de pessoas que cantam, oram e decidem congregar em um templo, decidem congregar semanalmente. Não é isso que nos caracteriza como igreja. O que nos define como igreja são propósitos estabelecidos por Deus. E um desses propósitos é a proclamação, é o testemunho. Se a gente não testemunhar, se a gente não proclamar, a gente pode dizer que a gente está sendo qualquer coisa, menos igreja. Então, quando a gente passou ao longo desse semestre estudando sobre esse propósito, pelo menos assim, a primeira aplicação prática desse propósito, que é testemunhar ao mundo do outro lado da mesa ao outro lado da rua. A gente fez esse recorte em termos de estudo e também em termos de espacial, onde testemunhar, e a gente vem falando desde o início desse semestre, desde fevereiro, sobre testemunhar do outro lado da mesa. As pessoas que estão conosco na nossa casa, as pessoas que comem com a gente, as pessoas que convivem com a gente, nós precisamos testemunhar. Seja ela crente ou não. E fomos avançando até os outros círculos de influência da nossa vida, com quem a gente se relaciona. As pessoas da nossa vizinhança, as pessoas do nosso trabalho, faculdade, esporte, até chegarmos aos desconhecidos que a gente convive e muitas vezes não vê. E fomos sendo instruídos pela palavra de Deus sobre como testemunhar em cada um desses níveis. E eu quero terminar este semestre propondo aos irmãos uma reflexão que possa, se não ficou claro, clarear de uma maneira muito definitiva. E para você que de repente não pôde estar estudando, não pôde estar presente na escola bíblica, que hoje isso fique tão claro quanto aquele que veio ao longo de todo o semestre, de que se trata de identidade. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, nós vamos nos debruçar sobre o verso de número 9 desta epístola do apóstolo Pedro. Uma carta que é compreendida dentro da bibliologia como uma carta geral, ou seja, diferente por exemplo, as cartas do apóstolo Paulo, na sua maioria foram cartas destinadas a igrejas específicas. A carta de Pedro é uma carta, como ele mesmo descreve no primeiro capítulo, primeiro versículo, carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, ou seja, uma carta geral aos cristãos.
Isso é muito interessante porque nos ajuda como pano de fundo a perceber mais do que nunca que aqui a preocupação não é diretamente com um aspecto de uma igreja que se torna a palavra de Deus para todas as igrejas. Aqui, por exemplo, Pedro cita a Galácia. E você vai lembrar da carta de Paulo aos Gálatas. Então, Paulo teve uma preocupação de escrever aos Gálatas. E a igreja na Galácia, a partir da ótica e da experiência de Paulo, estava enfrentando alguns problemas, e Paulo escreve uma carta para tratar, à luz da vontade de Deus, aqueles problemas da Galácia. Pedro não está fazendo isso aqui. Pedro não está escrevendo uma epístola para tratar de um problema específico de uma igreja, que é pertinente, que é importante e nos ensina grandes lições para a nossa igreja. Aqui, de maneira ainda mais ampla, ele escreve para os cristãos que estão vivendo um período em que, como cristão, nós precisamos ter muito clara a nossa identidade e avaliarmos os nossos comportamentos. E aqui um texto que pode ser visto como uma cerne, um centro dessa mensagem da carta de Pedro, é o verso 9 do capítulo 2. Eu quero que você leia comigo, acompanhe a leitura desse verso, 1 Pedro 2, 9, que diz: vocês, porém, é 2, tá? 1 Pedro 2, 9. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Note que neste texto a gente consegue absorver, como disse, como que é a essência da primeira carta de Pedro. Que fique claro para nós quem nós somos e o que se espera de nós. Esse texto nos diz, primeiro, nos dá 4 características da nossa identidade em Cristo Jesus. Ele diz que nós somos povo escolhido, nós somos reino de sacerdotes, nós somos uma nação santa e nós somos uma propriedade exclusiva de Deus. E isso, o primeiro que eu quero chamar a sua atenção é que perceba como a palavra de Deus ela é enfática em nos demonstrar e nos ensinar sobre qual é a nossa identidade. Em outras palavras, Deus espera que eu e você não tenhamos dúvida de quem nós somos nele. O segundo aspecto que, ao falar da nossa identidade, ao enfatizar sobre a identidade, da nossa identidade como igreja, como cristãos, ele também está nos ensinando sobre quem nós não somos. O que nós não somos. O que nós não devemos ser. Mais ainda, ao tratar sobre primeiro a nossa identidade, Pedro está deixando claro, inspirado por Deus, e por isso a gente pode entender que Deus está deixando claro para a gente, de que Ele primeiro espera que a gente tenha claro quem nós somos, nossa identidade, e depois os nossos comportamentos. Primeiro quem somos, depois o que fazemos. E essa ordem, ela é essa sequência, primeiro identidade, depois comportamento, primeiro quem somos, depois o que fazemos, ela é fundamental para nós não invertermos os valores e os princípios. Porque quando nós nos atemos primeiro ao que fazemos, normalmente nos esquecemos quem somos, ou confundimos quem nós somos, pelo que fazemos. Nós não somos o que fazemos. Em outras palavras, é isso que a Bíblia está dizendo. O que nos define não é o que fazemos. O que nos define é a nossa identidade. É quem somos. E quem somos, a identidade, é que precisa definir o que fazemos. E não ao contrário. Então, de cara, a gente aprende algumas lições fundamentais aqui para a vida da gente como igreja. Nós precisamos estar centrados e focados primeiro em quem Deus nos fez ser. A igreja, como tenho dito, meus irmãos, nós não somos uma promotora de eventos. Graças a Deus, nos últimos anos, nós temos percebido, e ontem falávamos disso aqui com a nossa força-tarefa, que está trabalhando essa parte de gestão administrativa e financeira da igreja, nós falávamos exatamente sobre esse avanço, esse crescimento que Deus tem nos dado como igreja e como administração, de
migrar de uma igreja que antes olhava de um mês para o outro e dizia assim, o que a gente vai fazer mês que vem? O que a gente vai fazer como igreja mês que vem? E aí, tudo que a gente fazia, tudo que a gente se reunia, girava em torno do que a gente ia fazer. Mês que vem tem o quê? Mês que vem é julho. Então julho é férias de inverno. Acho que a gente podia fazer uma EBF para as crianças. Eu acho, focado no que a gente vai fazer. O que íamos fazer é que definia quem nós somos. E aí o que a gente aprende com o tempo? O que o tempo nos ensina sobre esse estilo de vida como igreja? Que a gente patina. Chega um período que a gente está enfadado. Todo ano é isso? Tem nada novo? Não, vamos fazer uma coisa nova. Vamos fazer agora, vamos fazer um EBF, vamos fazer uma colônia de férias. Aí a gente começa a inventar jeitos diferentes, coisas diferentes para entreter. Aí a gente deixa de ser uma igreja com a identidade definida por Cristo para sermos uma comunidade definida pelos seus entretenimentos. Meus irmãos, note que essa é uma realidade muito presente na igreja evangélica brasileira, cuja maioria das igrejas se tornaram verdadeiras promotoras de eventos. O culto é um show. Se o culto não tiver uma música diferente, não tiver uma luz diferente, não tiver um soprão, um vento diferente, uma fumaça diferente, esse culto é sem graça. Se entra ano, sai ano, a gente faz a mesma coisa, assim, que igreja preparada essa igreja. Não faz nada diferente. Veja, eu não estou dizendo que o entretenimento, não estou dizendo que fazer coisas diferentes, não estou dizendo que a inovação ela não é importante, mas não é isso que define a gente como igreja. E o texto bíblico nos ensina essa lição preciosa. Primeiro a Bíblia nos diz, vocês, porém, são. A prioridade da gente é entender quem nós somos. O que vem primeiro é quem somos. E depois ele diz, assim vocês podem. E aí, então, baseado em quem somos, é que a gente pode, que a gente vai fazer. E aqui eu chamo então a nossa atenção para essa mudança que a gente tem vivido como igreja, onde a gente há 2 anos atrás, 2 anos e meio, no outubro de 2024, não, 2023, outubro de 23, se não me engano, novembro de 23, nós fizemos a mudança no planejamento, no retiro da liderança da igreja, onde a gente iniciou um programa de não mais, acho que foi 24 mesmo, não mais fazer um calendário, mas fazer um plano de ações, baseado em objetivos. Objetivos oriundos do propósito da igreja. Quem nós somos? Entendendo quem somos, então o que nós vamos fazer porque somos isso. E aí um plano de ação foi estabelecido. E aí para cada ação você tem que definir uma data e um orçamento. Um valor, se vai ter custo ou não. Aí o calendário e a previsão orçamentária se tornam resultado daquilo que a gente trabalhou a partir de quem nós somos como igreja. Existimos para adorar a Deus. E como é que a gente adora a Deus? A gente adora a Deus em comunhão com Ele, em comunhão uns com os outros, pregando o evangelho aos de perto aos de longe, ensinando a palavra aos novos e aos experientes, amando as pessoas iguais e as diferentes de nós, servindo na igreja com dom, talentos e habilidades, servindo no mundo com a nossa vocação, com a nossa profissão. Aí a gente vai entendendo o que a gente tem que fazer a partir de quem somos. Isso tem sido uma bênção. É claro que a gente está num processo ainda de crescimento, mas é de louvar ao Senhor por entendermos essa mudança de cultura. Primeiro, quem somos. Vamos lá para o texto então. O que o texto diz? Quem que o texto diz que nós somos? Primeiro ele diz que nós somos o quê? Não, antes. Povo escolhido. Povo escolhido. A depender da tradução aí da versão, você vai perceber que o texto diz que nós somos povo escolhido. Queridos, isso aqui nos ajuda demais a entendermos isso que a Bíblia nos afirma sobre quem somos. Primeiro, o texto nos traz no coletivo. Eu sei que essa palavra é muito mais utilizada no ambiente sindical, né? Coletivo. A gente ouve muito isso no ambiente sindical.
Mas é importante lembrar que essa palavra não é uma palavra que denota exclusividade ou é exclusiva do uso sindical. Não vejo nenhum problema em usá-lo, pelo contrário, eu acho que ele identifica muito a ideologia por trás disso, mas coletivo daquilo que o português nos ensina sobre o coletivo. Colmeia, é colmeia? Coletivo de abelha? Não? É enxame. Colmeia é onde ela mora, né? Obrigado aí os estudantes. O enxame de abelha, enxame, né? Enxame, obrigado. Quando você olha para um enxame, você não enxerga uma abelha. Enxerga muitas abelhas. Quando a Bíblia fala quem nós somos, ela não fala de um. Ela sempre se refere a muitos de nós. Igreja é coletivo. Igreja não é individual. Essa frase que eu sou igreja, ela pode ser importante quando ela diz respeito a um testemunho pessoal sobre eu antes não era. Mas agora eu reconheci que Deus me trouxe e hoje eu sou igreja. Mas ela jamais definirá quem eu sou. Porque eu só sou igreja se você existir. E se o coletivo existir. Individualmente ninguém é igreja. Por isso que não existe igreja de um indivíduo. Eu e Deus estamos bem e esse negócio de ficar aí com a igreja eu não quero saber. Não existe isso. Biblicamente falando, existe na realidade caída, na realidade não redimida, na realidade uma sociedade que busca o seu próprio interesse, o seu próprio ego, mas não obedece à palavra. Aí sim, você vai encontrar essa e outras tantas aberrações, distorções das Escrituras. Mas biblicamente só existe igreja se for no coletivo. Por isso a Bíblia fala que nós somos um povo escolhido. Mas pastor, André, indivíduo, não fui escolhido por Deus? Claro que foi. Mas essa escolha do Senhor por você, ela nunca esteve desconectada da escolha do Senhor por quem está do seu lado. Por isso, igreja, a Bíblia nos diz que nós somos povo. E não diz, você é. Diz, vocês são povo e um povo escolhido por Deus. Isso também remete a Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, quando nos remete também que essa escolha de Deus em nós, por nós, não é uma escolha baseada nos nossos méritos, mas é uma escolha de Deus baseada nos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Ninguém aqui foi escolhido por Deus porque é mais esforçado, busca mais ao Senhor, é mais piedoso, é mais honesto, é mais dedicado, é mais consagrado. Nenhum de nós é escolhido por Deus por causa... A escolha aqui, o povo escolhido, essa escolha ela é passiva. O texto aqui traz, o texto no original, ele é trazido na voz passiva. Vocês foram escolhidos. Não foi algo que Deus olhou, vocês fizeram e Deus falou assim, aprovado, agora vem para cá. Não. Ele decidiu nos escolher quando enviou Cristo Jesus à cruz do Calvário ao mundo. Cristo morreu na cruz, derramou o seu sangue e disse, todo aquele que crê em mim, esse será escolhido. Esse será salvo. Os méritos são exclusivos de Cristo. E aí, queridos, note como isso remete novamente à coletividade. Quem está do seu lado, ele é diferente de você, pensa diferente, tem gostos diferentes, se veste diferente. A igreja é isso, é multigeracional, é de uma geração diferente. Tudo em nós remete ao diferente, exceto o fato de que Jesus escolheu tanto você quanto ele. Exceto o fato de que quem está do seu lado é tão amado por Deus quanto você. Exceto o fato de que quem está do seu lado é tão perdoado por Deus quanto você. Então note que a Bíblia nos chama de povo escolhido por Deus. Nossa identidade é marcada pela comunhão.
pela coletividade, pela comunidade. A palavra comunidade para a igreja é a que melhor define na língua portuguesa quem nós somos. Comunidade. Por isso que eu não tenho nenhum problema em identificar igrejas que o seu título, a sua placa é escrita Comunidade Batista. Eu sei que tradicionalmente nós usamos a palavra Igreja Batista para nos identificar na cidade. Mas algumas das nossas igrejas atualmente já têm partido para pressuposto de que, colocado no título, Comunidade Batista. Por exemplo, em Brasília, um grande amigo nosso, é pastor ele plantou uma nova igreja em Brasília há 7 anos, e essa igreja entendeu, a partir desse entendimento, do que melhor nos define como igreja, Comunidade Batista Hope, ou Comunidade Batista Esperança. Para que todo mundo que chegasse, entendesse de que não se trata de um. Cada um por si, Deus por todos, e salve-se quem puder. Isso não é igreja. Igreja é comunidade. Aí a gente tem que aprender a conviver, aprender a perdoar, aprender a suportar, aprender a amar, aprender a caminhar junto, aprender a ouvir. Aí a gente percebe por que Deus estabeleceu a igreja como povo, como comunidade. Porque esse é um ambiente que Deus quer nos aperfeiçoar. É esse atrito que nos aperfeiçoa. Por isso, toda vez que a gente foge desse atrito, a gente não cresce espiritualmente. Por isso que toda vez que a gente encara esse atrito de maneira bíblica, a gente cresce como igreja. Uma igreja que aprende a resolver os seus conflitos de maneira saudável. A gente desentende, a gente não concorda, seja por algum aspecto bíblico, seja por algum aspecto administrativo, seja por algum aspecto estratégico, seja por qualquer aspecto que for relacional, a gente aprende a resolver isso pela Bíblia, mas aprende a resolver junto. Isso faz com que a igreja seja madura, uma igreja que cresce, saudável, uma igreja que alcança pessoas. E toda vez que a gente é menino, birrento, que não consegue resolver os problemas, não consegue perdoar, não consegue conversar, não consegue caminhar com o outro, a gente patina na fé. E como igreja a gente não cresce. Rapaz, aquela igreja parece que não cresce nunca. Aquela igreja fica lá sempre com aquelas mesmas pessoas, aquela igreja nunca avança. Por quê? Porque é uma igreja carnal, uma igreja infantil, uma igreja imatura, que não consegue entender que é na coletividade, na comunhão, é na comunidade que a gente cresce, que a gente avança, que a gente desenvolve. Então a nossa identidade ela é definida por Deus como povo. Um povo escolhido. O segundo atributo dessa identidade é reino de sacerdotes. Olhe para o seu texto bíblico aí. Estamos em 2 Pedro 2,9. Vocês são um povo escolhido e o reino de sacerdotes. Algumas versões trazem o sacerdócio santo. Não é isso? Sacerdócio real. A ideia aqui, um reino de sacerdotes. E meus amados irmãos, essa expressão ela é verdadeiramente um evangeliquez. É muito interessante porque até para os crentes, quando você fala reino de sacerdote, sacerdócio real, o próprio crente diz assim, o que é isso aí? Aí fica um ponto de interrogação. Você imagina o não crente. Você imagina quando a gente estava lá no mundão e ouvia alguém falar que igreja é reino de sacerdotes. Cantava isso aqui. Você, meu Deus, o que é isso? Sacerdote, que todo mundo vai ter que vestir batina. Porque no imaginário popular brasileiro, o sacerdote normalmente remete ao padre, de batina. Ou, se veio de matriz africana, lá o sacerdote do terreiro, que é um sacerdote voodoo, no caso do Haiti, é ser um líder religioso. Mas é muito interessante quando a gente traz essa ideia de que o sacerdote é um líder religioso. É alguém que representa a religião diante do povo. Porque, de fato, a ideia do sacerdote aqui, ela remete mais antigamente, inclusive, ao Antigo Testamento. Quando o povo de Israel tinha uma tribo inteira, das 12 tribos, uma tribo inteira, era uma tribo separada para apresentar o próprio povo diante de Deus. Através dos cultos, através das ofertas, né? Através das celebrações. Havia uma comunidade, uma tribo inteira separada. Eles não tinham que plantar, eles não tinham que colher, eles não tinham que cuidar de animais, eles não tinham que ir para a guerra, eles não tinham outra atribuição a não ser cuidar das coisas sagradas, cuidar das coisas ditas religiosas, daquilo que conectava o povo com Deus. E agora a Bíblia diz que quem nós somos como igreja? Um reino de sacerdotes.
A Reforma Protestante resgatou esse conceito bíblico, desenvolvendo a doutrina, que é o entendimento bíblico desse texto chamado sacerdócio universal do crente. Um princípio nosso como Igreja Batista. Em outras palavras, cada crente, cada discípulo de Jesus, ele primeiro tem livre acesso à presença de Deus. Aquilo que o sacerdote antes tinha. Só quem tinha esse acesso com Deus era o sacerdote. Quando você remete, por exemplo, ao sacerdócio católico, ao sacerdócio espírita, ao sacerdócio de qualquer outra religião, você imagina que é aquela pessoa que se conecta com Deus ou com a divindade. Agora a Bíblia fala que nós somos um reino de sacerdotes. Todo mundo que está nesse reino é um sacerdote. É alguém que se conecta com Deus. E é verdade, a Bíblia está dizendo que você não precisa de outra pessoa mais. Você agora tem livre acesso à presença de Deus, como qualquer sacerdote. Então todos nós nos tornamos sacerdotes. Livre acesso à presença de Deus. Mas lembra que a característica do sacerdote não é só ter livre acesso para ele. É o livre acesso que ele tem para apresentar outros diante de Deus. Aí agora, a mudança de chave está de que Deus nos escolheu como povo. Nossa identidade é como um sacerdote, a do sacerdote que tem livre acesso à presença de Deus, mas que tem o dever de apresentar outros diante de Deus. E aí, meus amados irmãos, não escapa ninguém que está dentro desse reino. Todo mundo que levantou a mãozinha, a gente brinca, né? Levantou a mão, já era. Levantou a mão e disse assim: Senhor, eu aceito. Acabou. A partir desse momento, você não apenas recebe o privilégio de estar na presença de Deus, você agora se torna responsável para levar outros à presença de Deus. Não como alguém que promova a salvação. O sacerdote não salvava ninguém. O sacerdote conectava. Deus continuava sendo o Deus que salvava, o Deus que curava, o Deus que abençoava, o Deus que libertava. Continuava sendo Deus. O sacerdote era aquele que apresentava. E agora eu e você temos o dever, como sacerdotes, de apresentar outros diante de Deus. Isso talvez te ajude a entender por que no seu trabalho, por exemplo, por que as pessoas, toda vez que quer falar de Deus, insistem em me perguntar: por que vem falar comigo? Só porque eu sou crente? É isso mesmo. Porque ela agora sabe que você, eu me recordo do Arthur, um grande amigo que fiz nos tempos de exército. O Arthur, muitos anos depois de estar fora já do exército, nós dois, ele me liga, fala: André, me chama pelo nome de guerra, Souto, é o meu nome do meio. Souto, não sei se você sabe, mas meu irmão, acho que no segundo ano da pandemia, ou no ano da pandemia, meu irmão está com Covid, está internado. Os médicos estão desacreditados. Cara, a gente está desesperado aqui. E eu sei que você e o homem lá de cima são assim. Arthur não era crente. Nós já estávamos sem nos falar há anos. Nós saímos do exército em 2009. Estávamos em 2020, 2021. O Arthur me liga no Haiti para dizer assim: eu sei que você e o homem lá de cima são assim. Ó. Você pode falar com ele em favor do meu irmão? No imaginário popular, na mente do descrente, é a ideia que ele tem do sacerdote religioso, de que eu tenho uma conexão especial que ele não tem, que eu tenho um favor diante de Deus que ele não tem. E por isso ele me pede para orar, para interceder a Deus em favor do seu irmão. Ele acha que isso é um mérito meu, talvez ele ache que isso seja algo que eu tenha de especial. Mas sabe o que a Bíblia está dizendo? As pessoas sabem que nós, como igreja, temos um relacionamento assim, mais, com, como eles dizem, o homem lá de cima. Porque de fato é isso que Deus nos fez, livre acesso à presença de Deus. A grande mudança é de que isso não é mérito nosso. Lembra da primeira parte da identidade? Povo escolhido. Não é o povo que escolheu, é o povo que foi escolhido. Aí a gente se lembra que nós fomos feitos sacerdotes e podemos dizer às pessoas que assim como nós, eles também podem ter livre acesso à presença de Deus. Assim como nós hoje estamos assim com o homem lá de cima, eles também podem ter esse relacionamento assim.
Eles também podem dobrar o joelho e falar com Deus, e Deus, que o ouve em secreto, vai responder. Mas eu e você somos responsáveis, como o sacerdote era responsável, para apresentar isso diante das pessoas. Nossa identidade é a identidade de pessoas que têm relacionamento com Deus, liberdade na presença de Deus, para levar outros à presença de Deus. O terceiro aspecto dessa identidade trazida por Pedro sobre quem nós somos, ele diz que nós somos povo escolhido, reino de sacerdotes e nação santa. E aqui mais uma vez, é muito interessante, você note que a primeira parte essa expressão sempre de duas palavras, né? Povo escolhido, reino, sacerdotes, nação, santo, sempre remete ao coletivo. Povo, reino, não é o rei, rainha, é reino, e aqui é nação. Naturalmente que como rubro-negro, né, como flamenguista, eu entendo, quem é flamenguista entende isso muito melhor do que os outros. Né? Ontem mesmo estávamos ali, eu e Verônica, lá em Moreira César, e um irmão, depois ali no momento da confraternização do encontro dos casais, que a gente participou, ele desavisadamente me procurou e agradeceu a mensagem, a palavra, foi muito boa. Ele diz assim, como diz um sábio técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, né? E aí ele citou uma frase do Abel e eu concordei, eu falei, eu concordo, nossa, realmente essa frase do Abel não tem mundial, mas a frase do Abel é muito boa. Aí ele olhou para mim e falou, como assim? Eu falei, você acabou de falar com um rubro-negro, cara, com um flamenguista. Aí ele falou, mas você não é de Brasília? Eu falei, sim. E por que você torce para o Flamengo? Porque o Flamengo é nação. O Flamengo não é bairro, né? Ele falou, eu tenho orgulho, porque eu sou de São Paulo e torço para o Palmeiras. Eu falei, muito bem, né? Como todo paulista, é bairrismo, né? É time de bairro, time de cidade e tal. O Flamengo não vive isso, o Flamengo é nação. O texto bíblico diz, brincadeiras à parte, o texto bíblico diz que nós somos uma nação. Não só remete à comunidade, não só remete ao coletivo, mas assim como o reino, o texto bíblico remete a uma diversidade. E no PG dessa semana, né, quem pôde participar pôde ver aquele PDF anexo que nós mandamos com a realidade dos 8 segmentos menos evangelizados do Brasil. E você pôde ver a diversidade do nosso país. Só de ciganos, quase 1 milhão de ciganos no Brasil, com menos de 1% de evangélicos. Surdos, uma das comunidades, maiores comunidades do Brasil, sem presença evangélica. Etnias indígenas, que têm sua própria cultura, seu próprio idioma, seu próprio estilo de vida. São mais de 160, 126, se não me engano, etnias no Brasil sem presença evangélica. Mas você percebe a diversidade do nosso país? Uma nação. Gente que todo mundo fala português, mas que a gente precisa aprender uns dialetos, né? O mineirês, né? A gente tem que aprender o baianês, né? O nordestês, tem que aprender. 2 cearenses conversando, 2 mineiros conversando. Você pode ser o brasileiro que for, se você não tiver com o ouvido afinado, você não vai entender, cara. O que esses caras estão falando? Que língua que eles estão falando? Não é verdade? Tudo dentro do nosso país, uma nação. Diferentes. Nós, igreja, somos identificados como uma nação. Uma nação. Não dá para eu chegar para o nordestino e dizer para ele, porque tu não é paulista, tu não é brasileiro. Não dá para chegar, o indígena lá na Amazônia não pode chegar para a Sara e para o Adam, olhar para eles e dizer assim, você não é daqui, tu não é brasileira. Não dá. Somos uma nação. Essa semana, a nação da nossa irmã Jubre, está ali, Venezuela, foi cometida por três grandes terremotos. 2 imediatos e depois teve mais um, não foi, Jubre? Mais um ou mais algumas réplicas que vieram depois. Uma catástrofe sem tamanho.
Jubre está aqui no país, está aqui no Brasil, seu esposo é brasileiro, vive aqui, né? Mas quando mexe com a nossa nação, eu posso não estar lá, mas é a minha nação. Quem está acompanhando a Copa do Mundo, reclamamos tanto do Brasil, o pessoal sai do país, o pessoal insatisfeito com a economia do país, com o governo do país, aí vai para os Estados Unidos, aí a Copa está lá nos Estados Unidos, aí junta todo mundo para assistir a seleção brasileira, põe a camisa, na hora do hino, a câmera vai nas torcidas e vê os brasileiros cantando o quê? E chorando, cantando o quê? O hino nacional do seu país, o hino nacional brasileiro, porque é quem somos. Nossa identidade, nação. E o texto diz uma nação santa. E a palavra santidade sempre teve muito mais a ver com, quando se referindo ao povo, se referindo a nós, santidade sempre teve muito mais a ver com separação para Deus do que necessariamente sem pecado. Aliás, a ideia de santidade do sem pecado, ela é uma ingerência, né? É colocar sobre o texto algo que o texto nunca disse. E é verdade que o texto na língua portuguesa às vezes nos atrapalha muito a entender o texto no original. Quando tanto em Levítico quanto aqui mesmo em Pedro, a gente lê a Bíblia dizendo, né, que Deus é santo, e assim como Deus é santo, nós também devemos ser santos. A gente lê isso e imediatamente diz, bom, se Deus é santo sem pecado, então eu e você temos que ser santos sem pecado. E aí entra uma incongruência, porque como é que a gente pode ser humano e sem pecado? Mas o texto não disse isso. O texto diz que assim como Deus é santo, e de fato a palavra santidade se referindo a Deus, é o Deus que não pode pecar, a Bíblia diz, sejam vocês também santos. E aí a ideia é, sejam vocês também aqueles que fogem do pecado, aqueles que se separam do pecado, aqueles que não amam o pecado, aqueles que porque estão em Deus, fogem daquilo que não é de Deus. Essa é a ideia. Mas aí o português, sejam santos como Deus é santo, a gente às vezes simplifica tudo e não entende. Nação santa não é uma nação de gente sem pecado. É impossível ser. E, irmãos, eu sou de uma época, e toda vez que a gente fala isso, a gente percebe que está ficando velho, né? Sou de uma época. Mas enfim, tá mesmo, né? Daqui a pouco eu já viro mais uma esquina ali. Eu me recordo muito bem, na minha adolescência, quando me converti, de que o estigma do crente é que o crente só queria ser santinho. Crente é santinho. Aí agora virou crente, agora é santo. Era o que muitas vezes a gente ouvia na escola, ouvia na rua, no meio do futebol. Sai, agora tu é santo, é? Agora você não erra mais, é? Agora tu e aí, mas isso muitas vezes foi desenvolvido pela própria igreja. Pela própria igreja. De distorcer o entendimento bíblico, de ensinar isso para uma comunidade que jamais vai conseguir ser sem pecado. Igreja não é um lugar de gente sem pecado. Igreja é um lugar de gente pecadora, que abomina o pecado. Aí a gente, graças a Deus, nessas últimas décadas tem vivido essa maturidade. Algumas igrejas, inclusive, utilizam como frase que a identifica, dizendo, proibido entrar pessoas perfeitas. Exatamente para mostrar que na igreja não é lugar de gente sem pecado, mas é lugar de pecadores arrependidos. É lugar de pecadores que não querem continuar pecando. Lugar de pecadores que se ajudam a melhorar cada vez mais e se tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Mas num processo de vida cristã, num processo de santificação, aperfeiçoamento. Nós somos essa nação que abomina o pecado, mas que sabe que é pecadora. Essa nação que abomina o pecado, mas que ama o pecador. Essa nação que abomina o pecado, que não concorda com o erro, mas que corta na própria carne quando reconhece que está errada. Essa é a nossa nação. E aí olha que interessante, no mundo nós temos mais de 100, quase mais de 200 nações identificadas enquanto povos e etnias. E aí a gente se lembra de Israel, uma nação separada por Deus, para que através dela todas as nações da terra fossem abençoadas. A igreja, enquanto nação, é essa nação que todas as outras nações podem olhar e saber que eles também podem.
estar diante de Deus, também podem ser abençoados, também podem ser transformados. Uma nação que se separa para Deus e que anuncia que isso é disponível para todas as outras nações. Eu termino lembrando o quarto aspecto dessa identidade que o texto de 1 Pedro 2,9 nos fala. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. E meus irmãos, mais uma vez, propriedade não remete a um. Propriedade remete a um espaço amplo. Tem pelo menos largura e comprimento. A área é medida em metro quadrado. Uma propriedade não é medida em metro. É medida em metro quadrado. O que remete ao coletivo. O que remete ao amplo. Mas é uma propriedade exclusiva. Isso nos ajuda a lembrar as palavras de Jesus que diz que não dá para a gente amar a Deus e amar as riquezas. Não dá para servir a dois senhores. Porque ou a gente agrada um e aborrece o outro, ou aborrece um e agrada o outro. Nós somos um povo exclusivo, que pertence exclusivamente a Deus, exclusivo de Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso mestre. É Ele que define o que é certo, o que é errado. Não pertencemos a outros, pertencemos exclusivamente a Deus. Minha vida e a sua vida não pertencem mais a nós mesmos. A igreja não pertence ao pastor, não pertence à liderança, não pertence a uma família, não pertence a uma denominação. A igreja pertence ao Senhor. Quando a gente esquece isso, a gente esquece de ouvir a voz de quem comanda. E aqui está um aspecto muito importante sobre identidade. Quando nós esquecemos a nossa identidade, nós nos perdemos em quem somos e naquilo que vamos fazer. Quando esquecemos que somos o povo escolhido de Deus, nós esquecemos de experimentar. E a segunda parte do texto diz isso, não é? Vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Preste bem atenção, quando nós esquecemos e deixamos de focar na nossa identidade, de quem somos como igreja, nós esquecemos que temos a oportunidade de experimentar de maneira admirável o Deus admirável. Nós perdemos, quando nos distanciamos, esquecemos a nossa identidade, nos perdemos em nossa identidade, deixamos de focar na nossa identidade, em quem somos diante de Deus, nós esquecemos do chamado divino da nossa própria salvação. Ele nos tirou das trevas. Quando nós abrimos mão, esquecemos da identidade, focamos só em o que temos que fazer e não em quem somos, nós nos esquecemos que fomos libertos da dependência dos nossos próprios desejos e vontades, que nos levam a fazer coisas que depois nos arrependemos, que nos levam a querer coisas que depois a gente diz, para que eu quis isso? Nos levam a tomar decisões em um determinado momento que depois a gente avalia e diz, nossa, se eu tivesse pensado um pouquinho mais, não tinha feito. Se eu tivesse ouvido fulano, não tinha feito. Quando nós nos distanciamos da nossa identidade, perdemos o senso da liberdade e da iluminação do Espírito. A Bíblia nos diz que Ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Mas o mais impactante, e o que eu gostaria de terminar a mensagem dessa manhã, dizendo para você que o maior risco que nós corremos, quando perdemos o senso da identidade que Deus nos deu, de povo, de reino, de nação, de propriedade, de sua escolha, de acesso à sua presença, de liberdade diante da escravidão do pecado, de exclusividade de Deus, de cuidado, de relacionamento, de intimidade com Deus, quando nós perdemos esse senso da identidade de quem somos em Deus, nós paramos de testemunhar para pessoas como nós que estávamos longe de Deus. Meu Deus, meus irmãos, deixar de anunciar, deixar de mostrar, deixar de testemunhar às pessoas da experiência admirável com Deus admirável, deixar de testemunhar para outras pessoas do chamado divino para a salvação, deixar de testemunhar para as pessoas da possibilidade de sermos livres dos nossos desejos e vontades,
Deixar de testemunhar revela que nós nos perdemos em nossa identidade. Quando a gente está mais focado em discutir o como fazemos e não o porquê, a gente já se perdeu muito. Está muito longe de quem somos. Porque existem muitas maneiras de chegar à conclusão, por exemplo, de uma soma cujo resultado seja 10. Você consegue imaginar algumas contas de matemática simples, cujo resultado seja 10? 5 mais 5. Alguém consegue imaginar outro? 6 mais 4. 2 mais 8. 5 vezes 2. 6 mais 4. Hã? Menos 2 mais 12. Professora de matemática. Se bem que ela está bem, porque eu achei que ela ia botar uma letra, né, no meio. Né? Pensei que ela ia botar uma letra. Que a gente estava só com matemática. Eu achei que ela ia botar quando 2A mais 12, né? 12. Está entendendo? Vamos parar por aqui, senão a gente começa a dar conta. Mas você entendeu? O resultado é 10, mas a forma de chegar lá pode ser diferente. Mas nós vamos chegar lá. A grande questão sobre identidade, quem somos e comportamento, o que fazemos, é que nós nos concentramos em provar para o outro que é 5 mais 5, quando nós deveríamos chegar ao 10. Se vai chegar no 5 mais 5, no 1 mais 9, é método, é como fazemos. A internet hoje, as redes sociais estão repletas daqueles videozinhos que comparam resoluções de matemática entre brasileiros e chineses. Jeito de fazer, de resolver problemas. Os chineses aprenderam a resolver de uma maneira aparentemente mais rápida, mas é uma maneira. E isso nos ajuda a perceber que maneiras não definem necessariamente o que se deveria fazer. Resolver a conta. E a gente às vezes se perde no que fazer, no que estamos fazendo, quando a gente deveria se unir em quem somos. Por isso, meus amados irmãos, nós fomos desafiados ao longo desse primeiro semestre a testemunharmos ao mundo. Porque embora testemunhar ao mundo, ele remeta ao que fazemos, testemunhar ao mundo revela e nos ajuda a perceber o quanto nós estamos concentrados em quem somos. Sabe por que muitas vezes a gente tem dificuldade de evangelizar? Porque a gente se esqueceu de quem a gente é. Ou talvez a gente nunca foi quem a gente disse que a gente é. Porque como que alguém que tenha experimentado de maneira admirável o Deus admirável não consegue falar de maneira admirável sobre essa experiência com outra pessoa? Como que é possível? Me recordo, os irmãos sabem disso, quem está chegando me vê muitas vezes falando sobre Flamengo, mas quem está aqui há mais tempo sabe que é parte da minha identidade, é parte de quem sou, né? Então vira e mexe eu estou falando disso. Eu me recordo no encontro, Adria, de pastores lá em Brasília, que eu fui no encontro da Ordem dos Pastores com a camisa do Flamengo. O Flamengo tinha acabado de ser campeão carioca, e em Brasília tem a cada 10 brasilienses, acho que 7 são flamenguenses e 3 são vascaínos. E eu fui com a camisa do Flamengo no encontro da Ordem. E eu me recordo de um pastor mais antigo, de uma geração mais antiga, quando ele olhou, viu aquele zum, 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 quando eu entrei, aí deu aquela bagunça, não é possível, um encontro santo, sério, olha a camisa que ele veio e tal. E para piorar, o presidente da Ordem ele me chamou lá na frente para orar, aí foram 5 minutos para conseguir calmar todo mundo para a gente orar, mas eu me recordo muito bem da frase de um pastor antigo, bem mais velho do que eu, sentado à minha frente, que ele olhou para trás assim e disse: se tivesse a mesma paixão por Cristo que tem pelo time, e eu ouvi, e aquilo me fez instantaneamente pensar em quem eu sou. Será que ele estava certo? Será que a minha paixão pelo meu time, que faz eu botar camisa, usar de piada, usar de ilustração, quantas vezes eu não me aproximei de pessoas desconhecidas exatamente por causa da minha camisa rubro-negra?
que tanto chamamos de manto sagrado, né, Glauco? Que me fez conectar com pessoas. Naquele momento que o pastor olhou para mim e disse, se tivesse a mesma paixão do time, tivesse por Cristo, e deixou as reticências, aquilo me fez pensar, será que a minha paixão pelo Flamengo é maior? E aquilo me tranquilizou porque eu sei quem eu sou em Cristo. Mas aquilo me fez pensar isso, porque é exatamente isso. Ora, se eu sou um flamenguista apaixonado, e não sou um flamenguista roxo, sou rubro-negro, eu falo, eu compartilho, eu aproveito as oportunidades, como a minha experiência com a maravilhosa graça do Senhor, como que a minha experiência com Deus que me salvou, como a experiência do perdão dos meus pecados, como que a experiência de viver a obra do Senhor, de ver o cuidado de Deus na minha família, como experimentar tudo isso e a boca não falar do que o meu coração esteja cheio. Você percebe? O texto bíblico nos diz que nós somos povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as maravilhas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus amados irmãos, eu quero desafiar você, nesse momento, a fazer uma autorreflexão. Se você não tem anunciado, testemunhado, se pergunte se você tem experimentado a maravilhosa graça de Deus. Porque aqui a Bíblia diferencia o religioso do discípulo. Aqui a Bíblia diferencia aquele que é daquele que está no meio. Daquele que é e daquele que diz que é. Porque quem diz que é discípulo e não é, não testemunha. É simples assim. Não consegue testemunhar. Nunca tem nada para dizer sobre Deus. Nunca tem nada para falar para a pessoa. O cara está do lado, acabou de receber uma notícia terrível e eu não sei o que dizer. Eu não consigo falar. O vizinho acabou de... Você está ouvindo os berros lá, grito, marido e mulher, briga e tudo. Diz assim, mas eu vou fazer o que lá? Eu não sei o que fazer. Quem diz que é e não é, não tem o que dizer. Porque nunca experimentou perdão, nunca experimentou graça, nunca experimentou favor do Senhor. Porque se eu e você fomos... Como que eu posso ouvir um casal discutindo, brigando, a ponto de se divorciar e não lembrar que a minha família passou por isso? Meus pais estavam assim, foi nesse momento que Deus entrou na minha vida, entrou na minha casa e mudou, e me deu uma família totalmente diferente da história dos meus pais, até aquele momento. Como não olhar para eles e dizer assim, cara, eu sei que você está passando, mas peraí, deixa eu dizer para você uma coisa, Deus mudou a minha história e pode mudar a sua. Como que eu não digo isso para o outro? Eu experimentei a maravilhosa graça do Senhor. Como não dizer isso para alguém que está precisando dessa graça? Não preciso fazer um curso, um seminário, não preciso fazer um programa de 6 meses na escola bíblica dominical. Eu preciso ter experimentado, eu preciso ser povo escolhido, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Eu preciso ser um discípulo. Então eu quero convidar você nesse momento a fazer uma autorreflexão, meus irmãos. Porque esse semestre nós passamos a pensar exatamente sobre testemunhar do outro lado da mesa ao outro lado da rua. E no próximo semestre nós vamos ir agora além, nós vamos do outro lado da rua até o outro lado do mundo. Mas nós só vamos fazer esse testemunho se nós tivermos o que testemunhar. Você tem o que testemunhar, meu querido? Você tem que ter experimentado da graça do Senhor, porque se não tiver agora, é hora de você pedir ao Senhor que Ele derrame da sua graça sobre você e lhe faça povo escolhido, lhe faça reino de sacerdotes, lhe faça parte da nação santa, lhe faça propriedade exclusiva de Deus, porque é isso que te identifica como discípulo. E quando você tem essa identidade, não tem como não testemunhar. Mas, meus amados irmãos, se você tem plena convicção que é, não negue a sua identidade. Saia daqui hoje. E eu estou orando ao Senhor, em julho do ano que vem, quando a gente construir aquelas salas ali em cima, a gente quer mexer nessa fachada aqui, também vai ter que mexer, porque vai ter que mexer nessa escada aqui, vai ter que fazer a escada para cima, não pode ser essa escada circular, tem que ser aquela escada convencional.
E aí a gente vai mexer ali em cima. Eu estou doido para mexer nessa parede, arrancar aquela grade ali, botar a porta, fumê, esticar o templo, mas eu quero botar uma frase gigante ali atrás. Ó. Ao sair por essa porta, você passa a entrar em um campo missionário. Porque ao sair por essa porta é isso que você vai fazer hoje. Ser lembrado de quem você é em Cristo. Para testemunhar da maravilhosa graça do Senhor que te tirou das trevas e te trouxe para a sua maravilhosa luz. É só isso. Não estamos pedindo você para fazer mais nada. Só testemunhar. O que nós fazemos como igreja também não é para fazer mais nada, a não ser testemunhar. Então nós vamos ter a festa na roça, mas se a festa na roça esse ano não testemunhar, nós vamos acabar com a festa na roça. Estou avisando. Já tem alguns anos que eu estou dizendo, o seu gato vai estar subindo no telhado. Quem é mais antiga que sabe disso, né? Festa na roça, que faz a gente criar espaço, fazer fogueira, levar toda a estrutura lá e tal, e termina, sai de lá. Levamos amigos, levamos visitantes, levamos gente que não é crente. Chega, sai. Depois não tem relacionamento nenhum. Não tem ninguém que foi impactado pela maravilhosa graça. A gente não conseguiu alcançar ninguém. Estamos fazendo errado, porque não é quem somos. Nós não somos promotores de um evento de inverno. Não somos promotores de um evento para concorrer com festa junina. Nós somos o povo escolhido por Deus para anunciar a maravilhosa graça de Deus. Se a gente puder usar a festa na roça para isso, a gente vai fazer. Mas se não, nós vamos parar de fazer. Mas isso não tem a ver com festa na roça só. Isso tem a ver com a sua rotina. Tem a ver com os seus projetos de vida. Isso tem a ver com a sua profissão. Tem a ver com o seu dia a dia. O que você tem feito do seu dia a dia? Como povo de Deus. Como nação santa, sem testemunhar. Então eu quero desafiar você agora. Curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. E terminar essa manhã fazendo uma auto-reflexão. Porque aqui está diante de nós a oportunidade de tomarmos duas decisões. A decisão de dizer, Senhor, me perdoa. Eu preciso voltar a testemunhar. Eu preciso voltar a falar dessa maravilhosa graça. Eu preciso compartilhar do que o Senhor tem feito na minha vida, na minha casa, do que o Senhor já fez na minha vida e na minha casa. Mas talvez você precise tomar uma outra decisão nessa manhã, dizendo, Senhor, eu preciso me tornar um discípulo teu. Eu preciso me tornar um discípulo. Não dá para continuar como religioso. Não é o que o Senhor quer de mim, não é quem o Senhor quer que eu seja. Então hoje eu quero tomar a decisão de me tornar um discípulo teu. Eu nem sei como que vai ser daqui para frente, mas de hoje em diante eu não quero ser mais um mero religioso, que ouve, entende, conhece, mas não pratica. O Senhor Jesus disse isso, meus irmãos. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como aquele que constrói a sua casa sobre a areia. Está diante de nós, igreja, nessa manhã, no final desse semestre da Escola Bíblica Dominical, a oportunidade de definirmos na prática quem somos. Povo chamado para testemunhar, povo escolhido para testemunhar. Senhor Deus, queremos te agradecer pela sua palavra. Queremos colocar diante do Senhor, ó Deus, a vida de cada um aqui nessa manhã. Individualmente é como se cada um pudesse dizer, eu estou colocando a minha vida diante do Senhor agora, ó Deus. Sonda e conhece o meu coração. E veja se há em mim, ó Deus, algum caminho mau. E nessa manhã, ó Deus, não deixa a gente sair daqui sem o compromisso. Seja o compromisso de sermos discípulos do Senhor, é aprendermos a sermos discípulos do Senhor. Para que a gente possa experimentar da tua graça, experimentar do teu favor, andar contigo, e assim termos o que falar para as pessoas ao nosso redor, a respeito do Senhor.
Seja, ó Deus, aqueles que têm experimentado a sua graça, mas até aqui têm apenas experimentado e esqueceram que essa identidade, ela existe e foi dada pelo Senhor para que a gente possa ser o povo que testemunha. O testemunho é que comprova a nossa identidade. Então, Senhor, nessa manhã desafiadora, essa manhã em que a sua palavra, ela penetra no mais íntimo do nosso ser, a ponto de separar o que é vontade nossa daquilo que é vontade do Senhor. No nome de Jesus nós queremos te pedir, ó Deus, recebe a decisão que cada um aqui está fazendo nessa manhã. Seja a reafirmação de que vai continuar testemunhando, a tempo e fora de tempo. Vai continuar anunciando, vai continuar compartilhando do que o Senhor tem feito, já fez e é poderoso para fazer em nós e através de nós. E assim, ó Deus, nós experimentaremos pessoas sendo alcançadas pela Tua maravilhosa graça. E dia a dia o Senhor vai acrescentar em nosso meio aqueles que vão sendo salvos. Queremos continuar vendo, ó Deus, homens e mulheres aqui, experimentando a Tua maravilhosa, dando testemunho de que foram alcançados pelo testemunho de homens e mulheres que ouviram essa mensagem e vão colocá-la em prática. Faz isso, Senhor, na nossa vida, faz isso na nossa igreja, Senhor. Mas, Pai, também queremos apresentar diante do Senhor os homens e as mulheres que nessa manhã, impactados por essa mensagem, tomam a decisão de dizer: Senhor, de hoje em diante, eu quero aprender a ser um discípulo Teu. Porque eu não tenho conseguido testemunhar, mas eu entendi por quê. Porque eu não tenho vivido contigo, eu não tenho vivido da maravilhosa graça, eu tenho andado no meio do teu povo, mas eu mesmo não estou vivendo como povo, mas de hoje em diante eu quero entregar a minha vida ao Senhor, eu quero abrir mão da religiosidade, eu quero me tornar um discípulo teu. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajude como igreja a discipular os que nessa manhã estão tomando a decisão de romper com a religiosidade e passarem a viver como discípulos do Senhor, para que eles possam no tempo devido ser esses homens e mulheres que irão testemunhar da maravilhosa graça e levarem outros a experimentarem dessa graça maravilhosa. Mas, Senhor, longe de nós, no nome de Jesus, sermos qualquer tipo de associação religiosa que não o povo escolhido pelo Senhor, o reino de sacerdotes, a nação santa e a propriedade exclusiva, a fim de anunciarmos às pessoas como é admirável aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É a nossa oração nessa manhã, na certeza de que teu amor, tua graça e o teu Espírito nos acompanharão hoje e até o dia de Cristo, no nome de Jesus. Amém?